Nesta segunda parte do episódio 32, vamos conversar sobre alguns exemplos das intervenções estatais no mercado de trabalho e seus resultados reais. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste deste episódio. E aí, você ainda acredita que intervenção estatal protege os trabalhadores? Vamos rapidamente a um exemplo recente, o da PEC das Domésticas de 2015. Você acha que após a promulgação da nova lei, realmente melhorou a condição de empregos para os trabalhadores domésticos? O que você tem ouvido a respeito? Sobre esse tema, o da PEC das Domésticas, eu comentei com mais detalhes no episódio 11 sobre deslocamento das curvas de oferta e demanda. Sem entrar na questão pelas vertentes moral e social, somente analisando, baseado nos fundamentos econômicos, o que ocorreu na prática. Foram aumentados os custos de contratação para o empregador, como as obrigações de pagar FGTS, INSS, 13º salário, férias, auxílio creche, pré-escola e os riscos trabalhistas, burocracia estatal e cadastro. Então, esse aumento de custo de contratação causou um deslocamento da curva de oferta devido a esse choque negativo de oferta, resultando na redução da quantidade de posições de trabalho e na redução do valor do salário para a função de empregado doméstico. Então, foi observado que muitas famílias dispensaram seus funcionários domésticos por não terem como arcar com o aumento de custo, bem como não quererem ter que enfrentar os dissabores dos riscos e da burocracia infernal da Justiça do Trabalho. Uma outra análise dos fundamentos econômicos da demanda sobre a ótica do conceito do chamado produto substituto mostra que, em termos relativos, os custos de contratar uma diarista, que é um bem substituto para a empregada doméstica, após a promulgação da nova lei, ficou menor. Então, a nova lei provocou um deslocamento da curva de demanda por empregada doméstica, pois o custo relativo de contratar uma diarista diminuiu. Aqui também, o que podemos vivenciar é que várias famílias passaram a contratar diaristas para, no máximo, 2 dias por semana. Colocando os dados frios. Os dados do IBGE de agosto de 2019, do total de 6.200.000 trabalhadores domésticos, somente 1.700.000 têm carteira assinada, ou seja, só 27% do total fazem parte do mercado formal. O restante, 72%, ou 4.500.000 estão trabalhando na informalidade. Essa é a realidade. Nesse slide, mais 2 exemplos da intervenção do Estado no mercado de trabalho com a argumentação de proteger empregos. Eu comento em mais detalhes no episódio 10 sobre oferta e demanda. O primeiro é sobre frentistas em postos de gasolina. Tem uma lei de 2000 que proíbe os postos de gasolina de não terem frentistas e aplica multas e gera fechamento do posto se for descumprida. Isso é um atraso. Em todo o mundo civilizado, desde a década de 70, os postos de gasolina têm bombas self-service, que é uma tecnologia simples. Estou falando de 50 anos. O segundo exemplo de intervenção são as leis municipais que obrigam os ônibus urbanos a terem cobrador.
Nos países desenvolvidos, como Canadá, Austrália, Alemanha e tantos outros, os ônibus urbanos têm apenas a essencial função, que é o motorista do veículo. O ônus para toda a sociedade, obrigadas pelo Estado a manter esses tipos totalmente dispensáveis de serviços, é alto. Esses tipos de empregos encarecem os custos para todos, no caso, no preço dos combustíveis ou no preço das passagens de ônibus. Esses empregos, mantidos por intervenção do Estado, na realidade, são postos de trabalho de baixíssima qualidade, isto é, de baixa qualificação e baixa remuneração. Se seguisse as leis naturais econômicas, sem a interferência do Estado, teríamos serviços automatizados nos postos de gasolina e apenas sistemas de cartão eletrônico de passagem de ônibus. Então, seriam gerados milhares de empregos nas fábricas desses tipos de equipamentos, mais empregos nos fornecedores de peças para esses equipamentos, mais postos de trabalho para programadores e desenvolvedores de software para essas máquinas, mais empregos nas empresas de manutenção elétrica, mecânica e informática para a operação de todas essas estruturas. Portanto, ao invés de frentistas de postos e cobradores de ônibus, que só encarecem o custo para a sociedade, seriam gerados uma enorme quantidade de postos de trabalho de qualidade, ou seja, com maior capacitação e melhores remunerações. E aí, qual das duas situações você prefere? O mercado de trabalho está em constante evolução, que é gerado pela introdução de novas tecnologias e inovações. No slide, 3 exemplos de profissões que desapareceram: o de acendedor e apagador de iluminação pública a querosene, as telefonistas e o leiteiro. Também desapareceram os ferradores de cavalos e construtores de carruagens, que deram lugar a milhões de novas funções nas cadeias de produção de automotores. A evolução é inexorável e o Estado, ao intervir no mercado para proteger determinados grupos de interesse, bloqueando a adoção de novas tecnologias ou proibindo o comércio, que podem multiplicar e multiplicam a produtividade do trabalho, só gera custos, atrasos e subdesenvolvimento para todo o corpo da sociedade. E, ao final, esses novos empregos de novas tecnologias são gerados em países de maior liberdade de mercado. Na descrição do episódio você encontra o link para um muito interessante vídeo de título Coalizão das Indústrias Obsoletas, uma campanha em Londres contra a interferência estatal contra o serviço de Uber, da utilização do Uber. É muito interessante, vale a pena. Então, qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? Você concorda com as pessoas que defendem que o salário mínimo precisa existir e que o Estado deva sempre aumentar o seu valor? Será que o salário mínimo protege os empregos para as pessoas de baixa renda, que basicamente são jovens sem experiência ou trabalhadores sem qualificação? A charge ao lado é bastante expressiva do que realmente representa o salário mínimo. Vamos recordar rapidamente o que abordamos no episódio 21 sobre políticas públicas.
Os gráficos abaixo apresentam a dura realidade da consequência da imposição ao mercado da política de salário mínimo pelo Estado. O gráfico da esquerda mostra de 2004 até 2015 a curva vermelha de crescimento do salário mínimo real, isto é, descontado da inflação, e a curva preta de evolução da produtividade do trabalho. Observamos que o governo foi aumentando o salário mínimo muito acima da produtividade do trabalho. Em 2015, o salário mínimo real, cumulativamente, havia sido aumentado em 68%, enquanto a produtividade do trabalho só havia crescido 18% ao longo desses 11 anos. O resultado dessa política intervencionista e populista do governo você pode observar no gráfico da direita, que é o número de jovens em empregos formais versus salário mínimo relativo. A reta decrescente mostra que quanto maior o salário mínimo relativo, menor o número de jovens empregados. Então, como comentamos, o Estado bonzinho estabelece o salário mínimo para ajudar as pessoas de baixa renda, basicamente jovens inexperientes e pessoas com baixa qualificação, e protegê-las dos empresários malvadões que só querem explorar. Porém, a realidade dos fatos é que quando o Estado define e aumenta o salário mínimo, os primeiros a perderem o emprego são os jovens sem experiência e as pessoas de baixa qualificação. Essa é a realidade nua e crua, sem hipocrisia. Ponto. Na terceira parte do episódio 32, vamos demonstrar de modo simplificado como as intervenções do Estado no mercado de trabalho prejudicam a sociedade. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.